Bom, pessoal, dessa vez eu venho trazer a resposta. Quem é Deus, né? Ou você conhece a Deus? Na verdade, Deus se deixou conhecer. Ele se apresentou ao homem lá no Éden, através de Adão, que depois se corrompeu, né? Acabou pecando, foi expulso do Éden, mas Deus continuou amando o homem, amando a humanidade. Então ele se apresentou novamente através de Moisés, né? Ele acabou se apresentando porque ele tinha um plano de salvar o homem, salvar a humanidade. Então o povo dele estava lá no Egito e ele queria salvar aquele povo e encontrou em Moisés, vamos dizer assim, aquele que iria fazer aquilo a intenção que ele tinha, né? Moisés tinha tudo que ele acreditava ser suficiente para tirar o povo do domínio do faraó lá no Egito e comandar, né? Ensinar aquele povo a viver uma vida segundo a vontade do próprio Deus, que continuou se comunicando com Moisés e ensinando o povo como é que ele queria que ele se comportasse no decorrer da sua vida. Depois Deus se aproxima do homem novamente, né, através do seu Filho, Jesus. Agora ele vem para a humanidade para libertar novamente o homem, não mais da escravidão do Egito, mas agora da escravidão do próprio pecado, né? Que fazia com que eles permanecessem em um domínio de outras nações e também estava condenado ao inferno, né? A sua própria a condenação de uma morte espiritual. E ele vem, através de Jesus, mostrar também a sua intenção, que era a salvação, né? Jesus, ele veio ao mundo, que era o próprio Deus na forma de homem, veio ao mundo para salvar ao homem através do sacrifício da cruz, né? Então, a cruz, ela é a representação da salvação, né? Que Jesus foi condenado por nós, sofreu por nós, para que nós possamos ser salvos. Essa era a intenção de Deus através de Jesus, né? E mostrou isso para a humanidade, e está escrito na Bíblia até hoje. Então, todos que creem na Bíblia, no que está escrito na Bíblia, e que creem em Deus através da sua história, né, que foi deixada nos livros bíblicos, crê que vê a Deus como um personagem ou uma personalidade, né, de amor, que ama o seu povo, que deseja salvá-los e que quer estar perto deles, e que quer o contato com ele. Então, Deus é um ser tremendo, né? É um ser sublime que se deixou ser conhecido. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu passo ao quê? Eu tenho que entrar em contato com Deus. Mas você pode dizer, mas Deus é espírito. Isso, exatamente. Então, o contato que nós temos que ter com Deus é em espírito. Por isso que ele falou para a samaritana que ia chegar o tempo onde os verdadeiros adoradores adorariam a ele, né, a Deus, em espírito e em verdade. Então, nós, como seres humanos, hoje temos o contato que Adão perdeu, né? Nós temos o contato com Deus, o contato que Adão tinha com Deus. A diferença é que Deus, naquela época, se apresentava a Adão
na sua forma de glória, o seu corpo glorificado. Já hoje nós não conseguimos ter o contato porque o nosso corpo é corruptível, né? Então nós não podemos ter contato com Deus materialmente. Então nós temos o contato com Deus espiritualmente, através das nossas orações e da nossa fé. A fé é necessária porque se você não tiver fé, você não tem como acreditar que Deus é Espírito, né? E ele se expõe, se apresenta a nós, nos mostrando o seu desejo, que é um desejo de amor, né? Então, Deus é esse ser, um ser de amor, que ama o homem, que ama a humanidade e que deseja salvá-la. Agora, cabe a nós querermos ser salvos ou não, crer ou não nesse Deus. Então, conhecer a Deus é saber que Deus é amor e que Deus tem o desejo de salvar toda a humanidade. Se você quer ser salvo por Deus, creia no seu Filho, que ele se sacrificou para lhe dar a salvação, né? Então, se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, você vai ver que Jesus é a prova de amor de Deus para com o homem, através do sacrifício da cruz, da morte de cruz, que foi uma morte humilhante, né? Que a gente tem a salvação, e que um dia, quando ele decidir, né, ele vai nos encontrar. Na verdade, ele vem nos encontrar, porque a Bíblia também diz que ele vai vir em glória para salvar o seu povo. Então eu creio que eu vou me encontrar com Deus um dia. Se você quer se encontrar com Deus, então aceite esse Deus de amor, tá bom? Ele é essa personalidade. Não existe outro a não ser ele, e a única salvação que existe é através de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.